Oi, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui pedindo licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, através do celular, do seu computador, te desejando uma ótima tarde. Aqui, pelo menos onde eu moro, começou a chover um pouquinho, o que estamos precisando. Graças a Deus, um pouco de chuva, porque realmente o ar está muito quente, muito abafado. Se nós sofremos, né, os seres humanos têm a falta da chuva, imagina a natureza, né? Então nós temos que dar graças a Deus pelo sol, graças a Deus pela chuva, e aí o mais importante é nós sempre agradecermos a Deus por tudo. Hoje eu estou aqui trazendo mais uma vez, a pedido de vocês, o nosso querido amigo psicólogo Alex Silveira, que aceitou de prontidão bater um papo com a gente hoje. E eu quero aqui agradecer. Alex, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar nessa tarde com a gente, viu? Eu que agradeço pelo convite de novo. Estamos à disposição. Oba! Hoje o nosso tema da nosso bate-papo aqui da nossa live é de extrema importância, que gerou muitos comentários no meu WhatsApp, que é de como a quarentena tem afetado os casamentos. E esse tema, eu particularmente não imaginava que fosse gerar tantas perguntas e tantos questionamentos. Por isso, que de prontimão, eu gostaria de começar, dar oportunidade para o Alex, trazer para você, que está aí do outro lado, nos assistindo, uma informação muito importante. De acordo com a estatística, né, eu peguei essa fonte pelo UOL, né, lendo, e aí lá fala que a cada 2 minutos, 5 mulheres no Brasil são espancadas. Olha, vocês têm noção do que significa isso? A cada 2 minutos, 5 mulheres no Brasil são espancadas. E 80% dos casos pelos parceiros. Então, aqui a gente já começa a nossa live, que ela realmente ela é polêmica, ela aborda um assunto muito importante. Então, que a gente comece já a se atentar dentro da nossa casa o que realmente está acontecendo. Passando, né, a bola para o nosso doutor Alex, que eu tenho intimidade, o carinho de chamar de Alex. Alex, você está me ouvindo? Que a chuva aqui está muito forte. Você me ouve bem? Estou conseguindo ouvir, está bem. Então, tá. Quem não estiver ouvindo, avisa que a gente fala mais alto. O Alex, eu comecei falando sobre a violência, dessa estatística muito alta. Existem outros tipos de violência, né? Conta pra gente um pouquinho sobre esse assunto. Bom, aproveitando... bom, primeira coisa, dá para ouvir bem o que eu estou dizendo? Tá, tô ouvindo. Tá. Aproveitando o tema aí, né, a questão dessa violência na pandemia. A pandemia, ela por si só, ela já traz diversos conflitos, até porque ela obriga as pessoas a conviverem ou a ficar mais tempo juntos, né, devido ao trabalho, né, que diminuiu carga horária, alguns tipos de serviço que realmente não pôde dar continuidade. Então, nesse período, obrigou as pessoas a conviverem. Então, existe já casos de família que já são famílias disfuncionais, que já não funcionavam antes da pandemia. Só que naquele período existia alguns refúgios. Aquele marido que bebe, que vai para o bar. Então, naquele momento, ele acaba se retirando, e depois ele pode voltar até muito embriagado e ir direto dormir, coisas desse tipo. Na pandemia, tivemos que aglomerar as pessoas dentro de casa. E aquela casa que já vinha de maneira disfuncional tende a aumentar as agressões. Se eu pegar algumas estatísticas aí, vai dizer que 76% das mulheres que vão relatar agressão de violência contra a mulher, elas conhecem o agressor, porque o agressor geralmente está em casa, né? Geralmente é o marido ou um vizinho, mas a maior parte ainda está, né, na questão da relação. Porque muitas vezes as pessoas na relação afetiva, numa relação conjugal,
elas se sentem no direito de fazer isso. Elas acham que ela pode corrigir o outro a partir da agressão física. Isso acontece, inclusive, para correção na educação infantil, né? Quando um pai ele precisa bater, ele tem que ter em mente que, primeiro, bater não educa, né? Porque também já é um tipo de violência doméstica. Ele tem que entender que bater não educa, reprime o comportamento, mas não educa. E também, no momento que ele vai agredindo, é um descontrole dele, não é da criança, porque a criança não sabe qual é o certo de fazer. Só que muitas vezes isso também transcende e ultrapassa a questão da criança. Então, aquele hábito de descontrole, ele também vai, no caso aí, para a esposa. E muitas vezes também a esposa, ela está descontrolada, ela acaba atacando o marido. Mas, de forma geral, é o marido que ataca a esposa, porque ele tem um descontrole emocional. Agora, ele é obrigado a conviver, né, nesse contexto familiar, e por não ter habilidade psicológica, habilidade emocional nenhuma, então, naturalmente, ele desconta de maneira primitiva, né? A agressão é um comportamento primitivo, mal elaborado, e aí ele acaba descarregando, canalizando tudo aquilo que ele tem acumulado em quem está mais próximo dele, porque ele se sente no direito de fazer isso. E você falou uma questão muito importante, né? Que não só a briga do casal, mas os filhos também acabam vivenciando isso. Isso gera uma criança futuramente os transtornos, dificuldades escolares, dificuldades de convivência na sociedade. Não gera, Alex? Gera porque, bom, eu preciso entender que essa criança, no primeiro momento, ali na primeira infância, por volta dos primeira e segunda infância, que vai até uns 6 anos de idade, mais ou menos, essa criança ela aprende por modelagem. O que é modelagem? Ela olha, observa e reproduz aquilo que ela aprendeu. Então, fica nítido que essa criança, observando esse contexto, naturalmente, ela vai representar isso futuramente. Sim. Agora, vai depender também depois de outras contingências, se ele vai fazer ou não. Por um lado, se ele entender que é correto, então ele vai desenvolver esse comportamento, tanto o menino como o agressor, que muitas vezes ele não só manifesta esse comportamento em outras garotas, mas muitas vezes como bullying na escola, né, ele acaba sendo um agressor, independente do ambiente que ele esteja. E no caso das meninas, pode também trazer muita vitimização, elas se colocarem num lugar onde elas acham, ou acabam entendendo que é assim mesmo. Ah, porque é normal, minha mãe sempre apanhou do meu pai, né, então o marido bate é normal, porque a estrutura de família que ela entende é desse jeito. Ela entende que as relações familiares são desse jeito. Isso se ela não conseguir desenvolver uma consciência. Olha, agora, pode falar. É que a gente fala aqui, ó. Doutor, porque o convívio tem afetado tanto os relacionamentos? Eu acho que é isso que você está falando, né? Essa questão de estar mais próximos, né, Alex? Essa convivência que até então não tinha. O marido saía para trabalhar, cada um tinha uma rotina, e agora esse convívio tem trazido essas discussões e acredito que em muitos casos até a separação, né? Porque acho que se não tiver estrutura, infelizmente o casamento ele não consegue sobreviver. A Judite também fala aqui, ó. Oi, Leide, beijos, amiga. Doutora Alex, muito gratificante tê-lo conosco novamente. Verdade. Um beijo, Ju, e Deus te abençoe. A Sônia, ela fala assim, Alex, é verdade, doutor, não consigo manter o relacionamento com meu filho. E aí? Né? E nesse caso, o que deve fazer? Trazendo já uma questão já de dentro de casa, né? Toda essa rotina sem escola. O que ela poderia fazer? Bom, é um tipo de pergunta que não dá para responder numa questão, né? Porque a gente precisa entender o que está acontecendo para ter essa dificuldade de manter a relação. Se ela for uma relação muito disfuncional, tiver muito prejudicial, sugiro que procure uma ajuda profissional, né? Inclusive até de um psicólogo infantil, porque precisa ver o que está acontecendo aí, né? Os pais, a modelagem dos pais são descompensada, né? Uma família que não funciona, existem alguns modelos parentais. Uma vez que consegue entender a dinâmica, fica mais fácil de dar uma intervenção. Até porque o que eu dissesse aqui agora, nesse momento, ficaria muito genérico, por não conhecer o caso, tá?
Mas, de forma geral, assim, se está difícil, tem que procurar uma ajuda profissional, porque primeiro vai ter que entender alguns componentes que estão envolvidos aí. Primeiro, a questão biológica, a questão da criança, se existe alguma compensação, alguma questão cognitiva que precisa ser avaliada e talvez corrigida. 2, precisa avaliar as condições psicológicas, como que essa criança elabora os pensamentos. E no terceiro, que geralmente é a maior questão que influencia nos maus comportamentos ou na dificuldade de relações entre pais e filhos, que são as questões sociais. Então, lembra, a criança, ela observa, ela analisa e ela vai tirando conclusões, porque o mundo que existe é aquele mundo que ela aprendeu que existe. Se é um ambiente hostil, ela vai entender que o mundo é daquele jeito, né? Se o ambiente ele permite ela refletir melhor, então ela também vai se desenvolver desse jeito, tá? Então, no caso aí, respondendo a pergunta, eu sugiro que converse com um profissional, né, no particular, onde ele consiga primeiro fazer uma anamnese, né, coletar os dados mais precisos com a mãe ou com os responsáveis ou os envolvidos da criança, e uma vez que ela coletar os dados, poder analisar a criança e cruzar esses dados. Então, aí sim a gente teria uma intervenção mais efetiva, tá bom? Então, aí, Sônia, respondido, fica aí o conselho, né? O aconselhamento de procurar realmente um profissional. A Joyce, ela fala assim, o marido da minha colega voltou a beber e usar drogas. O que ela pode estar fazendo para ele parar? É muito delicado isso, né? Você vê uma pessoa que você gosta e realmente ali, né, voltou a beber, você já comentou sobre isso. Alguma coisa com uma amiga, como a Joyce, pode estar fazendo, aconselhando de alguma forma, Alex? Isso, é bem comum na questão de uso, de quando entra drogas, né? O uso de drogas, a família fica bem disfuncional. O álcool, ele também é uma droga, né? É uma droga que diminui a atividade do sistema nervoso central, pode trazer para as pessoas usuárias dela alguns problemas, geralmente são os problemas familiares. E então, o que fazer na questão de uso de drogas? A primeira coisa não é ser conivente. Existe um termo que se usa muito para intervenções de drogas, chamado codependência. Então, a primeira coisa a fazer é começar a criar um conhecimento sobre isso, para não ser conivente. É bem comum também a família pensar o seguinte, é melhor eu comprar bebida, porque eu prefiro que ele beba em casa do que no bar. Mas quando eu faço isso, eu estou alimentando o vício dele. Então, eu preciso criar uma rede de apoio, algumas estruturas, que seja capaz de ir bloqueando esses espaços, onde ele consiga, de uma maneira de contingência, né, onde a família se organiza de um sistema ao qual vai dificultando esse uso de bebida dele. E aí vai depender também do grau que ele está, porque se é um uso recreativo, é um uso que é chamado de porre, que é aquele uso só no final de semana e aí chega bêbado, é um tipo de uso problemático que atrapalha a vida social, ele deixa de ir trabalhar, ele falta, né? Qual é o tipo de uso? Ou já é uma dependência química mesmo, ele não consegue ficar, quando ele fica sem o álcool dá tremedeira, então para cada tipo de grau vai ter um tipo de intervenção. Nesse último requisito, eu recomendo intervenção, uma intervenção clínica, de repente até uma internação. Nos outros estágios, ele precisa buscar, a família precisa buscar um grupo de apoio, porque dizer para ele que beber faz mal, dizer para ele que tem que parar, isso não adianta, né? Se você falar, tem que parar, faz mal, bebida mata aos poucos, vem a piadinha aí, né? Não tenho pressa de morrer. Então, são tipo de argumentos que não funcionam. O que funcionaria mais? Menos atividade verbal, mais atividade comportamental mesmo, de não permitir, não ser permissivo com o uso, não ser congruente. Se ele chegar bêbado, ele tomar uma decisão muito firme em casa, a família também tem que ser firme. Se ele levantar a voz, gritar, jogar coisa no chão, chama a polícia, né? Leva o boletim de ocorrência à frente, porque essa dinâmica ela funciona mais. Lembra, eu preciso mostrar que eu não estou compactuando com a ideia, então não vou facilitar o uso. Agora, se eu ficar de uma forma mais conivente, naturalmente eu estaria entrando por uma codependência. Isso acaba aumentando a possibilidade do uso do outro. É isso aí. Mais que explicado. Olha aí, o nosso tema hoje, né, abordando o que a quarentena afetou os casamentos, os relacionamentos. Então,
Tá vindo aí as perguntas e o Alex está respondendo. Então, quem quiser mandar, manda. Tem um amigo aqui participando, o Orlando. E geralmente o público é mais feminino, mas olha aí, Orlando. Minha esposa não quer que eu saia sozinho, só se for com ela. Por que isso? E o que eu faço? É aquela, né, realmente você está sentindo, sei, talvez sufocado, não sei. E aí? Tem umas casas quando a mulher não deixa o maridão sair sozinho, só quer. Conheço, ó, muitas assim. E aí, Alex? O que a gente pode fazer para entender que o marido quer sair, independente? Você também tem né, respirar um pouquinho. Isso, bom. Sair para onde, né? A gente já começa a pergunta aí, né? Sair para onde? Porque dependendo do lugar, a mulher não vai compactuar mesmo, né? Dependendo de como forma essa relação. Agora, se ela não deixa sair sozinho para alguns lugares que não teria riscos, ou não geraria algum tipo de ciúme, algum tipo de preocupação, aí pode ser que o problema esteja causado nela, por algum tipo de obsessão, um ciúme excessivo, que também é uma patologia. E uma outra coisa que precisa ser verificada aí, ela não deixa sair sozinho, já existiu algum motivo para ela ter essa desconfiança? Que seja dessa relação ou de relações outras que ela teve? Porque muitas vezes a maneira que eu penso tem a ver com os experimentos que eu tive na vida. Então, a própria experiência que eu tenho, né, fazendo dessa vida um laboratório, ela vai me dando condições para tomar algumas decisões. Então, se ela está tão insegura, aí precisa avaliar se é realmente só um ciúme obsessivo, ao qual, em algum momento da vida, ela começou a desenvolver alguns medos, que pode estar ligado também à depressão, algum tipo de outro transtorno, ou alguma experiência mal resolvida da vida dela, né? Ou a gente precisa entender também, né? Sair sozinho para que lugar, né? Porque dependendo do tipo de lugar... Isso. O que eu sugiro, assim, que tem uma tendência de dar mais certo quando os casais, eles fazem coisas juntos. Não digo, sei lá, quando o marido vai jogar um futebol, ou a mulher quer ir lá fazer uma unha, fazer o cabelo, essas coisas, é importante também que faça sozinho. Mas, dependendo do tipo de coisa, como balada, eu gosto de ir para balada, então, deixar a mulher em casa para ir numa balada sozinho, isso pode não ser tão interessante, porque você pode até encontrar outros tipos de pessoas, o convívio pode acabar balançando o teu coração, ou coisas também do tipo, que pode ser uma sacanagem também, né? Porque a mulher, ela também gosta de sair, ela quer se arrumar, ela quer ir pro pagode também, se for, né? Então, às vezes, dependendo do lugar, levar também, né? Por isso que a gente precisa entender melhor do que se está falando aí, né? Ela, se é realmente uma obsessão, se estiver atrapalhando muito, eu acho que como todos os outros casos que eu cheguei a citar, se está atrapalhando muito, primeira coisa é pedir uma ajuda, né? Uma ajuda de um profissional, no caso aí uma terapia de casal, se estiver atrapalhando, para ver se existe algum tipo de patologia envolvida, ou se é só um desajuste mesmo entre as partes. Eu sei que é muito difícil você, como psicólogo, responder sem conhecer a história a fundo, né? Sem fazer uma amnésia, sem conhecer realmente os motivos. Então, aqui só vai um conselho, né, Alex? Mas que venha procurar ajuda, que venha entender, que nem o Alex falou, Orlando. Para onde você vai, menino? Onde você for, leva a mulher junto. Não deixa em casa, não. Mulher gosta da companhia, leva a passear, merece, né? Se for jogar futebol, eu acho assim, minha opinião pessoal, Alex, tudo é questão do diálogo. Tudo é questão de sentar, conversar, né? E ver qual é melhor para ambas as partes. Senão, vira briga e não é legal, né? Sim. Olha, eu vou dar um exemplo aqui de casais que eu já atendi. Um rapaz vem e me fala o seguinte, que a esposa dele tá muita briga porque ele sai, ele gosta de jogar um futebol e comer uma carne com os amigos e tá atrapalhando. Ele trabalha pra caramba, chega muito cedo porque ele é dono de uma empresa aqui e atrapalha. E aí, quando ele vai jogar futebol, a mulher fica brigando. Então, avaliando, falando assim, tá, mas quando que você vai jogar futebol? Fala, eu vou jogar sábado e domingo. Qual que é a reclamação da esposa? Pô, você trabalha a semana toda e fim de semana que é da família você não fica.
Falei, tá vendo? Existe uma incongruência. Ela não está dizendo para você que você não pode jogar futebol. Ela está dizendo que fim de semana ela quer que esteja da família. Então, dá para a gente chegar num acordo? Aí ele falou, vou ver com os caras se a gente consegue mudar o jogo para segunda-feira. Aí mudou o jogo para segunda-feira, pronto. A mulher ela não enche o saco mais, porque o que ela quer é fim de semana estar com a família, porque ela também trabalha. Então, ela quer o marido do lado, ela quer poder planejar, descer para a praia, ela quer fazer coisas. E naquele momento, o marido estava ocupado. Uma vez que ele mudou o dia, então é só uma assertividade. Né? Mudou o dia, pronto, resolveu o problema. Porque a briga ali não era não poder jogar o futebol, era o dia que ele jogava o futebol. Então, o que eu preciso avaliar é isso. Sabe como que chama a questão civil, né? Uma intervenção militar para casos de briga de família? Tem um nome muito bacana. Chama desinteligência entre as partes. Desinteligência familiar, desinteligência entre vizinhos. Por que desinteligência? Porque inteligência tem. Mas, às vezes, porque eu fico afetado emocionalmente, eu acabo não olhando para isso. Eu acabo achando que eu tenho direito naquilo que eu estou pensando e o outro também acha que tem direito. Aí, pelos dois achar que tem direito, aí começam os conflitos, porque não tem diálogo. O diálogo é isso, é sentar e falar, olha, eu gosto de futebol e eu vou jogar futebol. E ela vai dizer, olha, então, mas eu gosto do sábado e domingo. Eu quero sábado e domingo para mim. Então, beleza, eu vou jogar futebol no outro dia e sábado e domingo. E aí tá todo mundo feliz. E se resolveu o problema. Né? E se resolve. Então, voltando aí à questão do Orlando, né? Isso. Voltando a essa questão. Então, precisa entender o que está acontecendo aí. Qual é a queixa? Né? A queixa é só de sair mesmo, né? Como eu disse também, sair para onde, né? Mas é só a queixa? Ou se é para tudo? Aí sim, aí a gente precisa ampliar, ver direitinho o que está acontecendo para poder dar uma intervenção. E uma intervenção que fique bom para os dois lados. Eu preciso entender que a gente adoece aí por causa do descuido, por causa que cada um quer defender a sua opinião. E a defesa da opinião de cada um não vai chegar a lugar nenhum. Como que eu ganho quando eu estou numa relação? Quando eu consigo escutar e a partir daquilo que o outro realmente está me falando, eu tento achar um plano B, um plano C, né? Porque muitas vezes não é o que eu quero. Mas eu preciso achar um jeito para fazer as coisas que eu gosto, sem entristecer o outro, e o outro também poder ceder esse espaço na medida que eu também faço coisas para eles. Os dois têm que ceder, né, Alex? Eu acho que Sim. em algum momento os dois, não só a mulher, não só o homem, mas como um casal, como diz o ditado popular, alguém tem que abaixar a crista, né? No bom sentido. Alguém tem que ceder e ali conversar, dialogar. E essa história que você trouxe, esse exemplo do futebol, eu acredito que pode se casar como outros tantos exemplos aí, dificuldades que as mulheres têm, que é tudo questão de conversar. Mudou o dia, resolveu o problema. Então, tudo se resolve. Olha o que a Mel fala aqui, Alex. Doutora Alex, logo quando começou a pandemia, meu marido perdeu o emprego e anda muito agressivo. Isso aí, conversamos no começo da live, né? Falando sobre isso. O que fazer? E aí... Bom, a primeira coisa... Pode falar, eu te interrompi. Não, é porque é muito delicado falar sobre agressão sobre a mulher, né, Alex? Eu acho esse tema que nós estamos abordando hoje, ele mexe muito na intimidade das pessoas, essa quarentena, esse isolamento. E hoje, pode ser, nem todo mundo está mais respeitando como deveria, né? Está todo mundo muito na rua, mas afeta a intimidade. E ao ponto da pessoa, como a Mel, que eu conheço, tenho um carinho muito grande por ela, expor isso, eu acho que é um limite que a pessoa já chega de gritar por socorro, pedindo uma orientação a você, Alex. Bom, a gente estava falando, no caso lá do alcoolismo, a codependência. Nesse caso aí, a codependência ela pode entrar também, só que nesse caso uma codependência afetiva. Eu preciso entender que toda vez que eu fico passivo demais, o outro ele tende a ganhar força. Então a ideia é o quê? É sair brigando também? Não. Mas aí a gente tem que entender qual é o tipo de agressividade que ela está dizendo. É grito? É espancamento? O que que é? Né? Existem alguns critérios de violência doméstica. A violência ela pode ser física,
que ela é entendida quando tem algum tipo de comportamento que vai afetar a integridade física ou corporal da pessoa. Então, pode ser espancamento, pode ser atirar algum tipo de objeto, apertar o braço, porque é bem comum também, pegar pelo braço, dar um chacoalhão, aí tem o estrangulamento, né, ou algum tipo de sufocamento, lesões com objeto, né, como a gente está falando de arremessar, ou até perfurar. Aí pode ser tipos de ferimento como algum tipo de perfuração, queimadura, ou alguns tipos de tortura. Esse está ligado ao tipo de violência física. Mas aí pode ser também violência psicológica, que é quando o indivíduo ele exerce um tipo de pressão, né, verbal, e ele causa um tipo de tortura na outra pessoa. E muitas vezes esse pode ser um dos mais severos, né? Pode levar, inclusive, pessoas a procurar futuramente entrar num quadro depressivo, a ter crise de pânico, a chegar a desenvolver até depressão, então, ou até pensar em suicídio, né? Então, como que acontece? Ele acontece por ameaças, constrangimento, né? Ah, você tá gorda, você é feia, se te largar, ninguém vai querer você, tipos de humilhação, né? Muitas vezes o homem é provedor, ele acaba querendo trazer esse tipo de manipulação também, ou humilhação, né? Dizendo que, eu que ponho comida aqui em casa. Então, ele vem com esse tipo de palavras. Manipulação, né? Algum jeito ali achar para induzir a mulher, isolamento, proibir ela de estudar, viajar, ou de falar com amigos, parentes, também faz parte da violência psicológica. Vigilância constante, é muito parecido com aquele ciúme obsessivo, né? Então, eu quero saber tudo, quero saber com quem que você está falando, quero ficar manipulando a tua rede social, é um tipo de violência psicológica. Os insultos, né, como eu cheguei a citar, ele faz parte também, né, desses constrangimentos. Chantagem, né, e muitas vezes chantagem até é relacionada à morte, né, pressão, olha, se você largar de mim, você vai ver, eu vou te matar. Olha, se você fizer isso, eu vou sumir com os nossos filhos. Um tipo de chantagem. Exploração, né? Limitação do direito de ir e vir, como a gente estava falando aqui, que também entra aí de novo ridicularização, né? Ou distorcer, omitir fatos. Tudo isso tem a ver com a violência psicológica. Então, falamos aí, violência física, violência psicológica, e aí tem a violência sexual. A violência sexual tem a ver com estupro, com obrigar a mulher a fazer alguns tipos de atos que ela não compactua da ideia, né, que gera para ela um desconforto, uma repulsa, impedir o uso de contraceptivo ou preservativos, forçar matrimônio, gravidez, prostituição, algum tipo de coação relacionada à sexualidade, chantagem, tentar subornar. A gente falou sobre a manipulação, tem um pouco a ver com isso. Limitar ou anular os exercícios dos direitos sexuais e reprodutividades da mulher. Tudo isso configura na Lei Maria da Penha como violência sexual. E aí temos um outro tipo também, um quarto tipo, chamado de violência patrimonial, que tem a ver com, como eu falei, muitas vezes o marido ele é o provedor, então ele vai controlar o dinheiro, ele vai deixar de pagar uma pensão alimentícia, ele vai destruir coisas pessoais, aí briga em casa, aí pega a roupa da mulher, rasga, aí põe fogo, aí pega o copo, joga na parede. Tudo isso é enquadrado na Lei Maria da Penha, né? Então, isso daí é uma violência patrimonial, tá? Não é um dos quartos tópicos aí. Furto, extorsão ou dano de alguma coisa, trazer um estelionato, privar a mulher de coisas, de bens, valores. Eu já tive até casos de marido que briga com a mulher, fica nervoso, aí pega e esconde a chave do carro dela. Isso aí é um tipo de violência. Ou diz a ela, você não vai andar não, porque o carro é meu. Está privando. Isso aí entra na Lei Maria da Penha. Ou trazer, como eu falei, né, danos a objetos, qualquer coisa, principalmente que ela goste, porque ele tenta atacar desse jeito. E aí, um quinto elemento é a violência moral, né, que tem a ver com injúria. É quando acusa a mulher de traição, ou de emitir juízo sobre a conduta dela, fazer críticas mentirosas, explorar ou expor a vida íntima da mulher, né? É bem comum. Então, pega lá, coloca numa rede social, coisas do tipo, essa exposição é crime. Rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a índole dela, né? Então, depois a briga lá, acaba usando alguns termos pejorativos, né? De ataque à mulher. E aí desvalorizar a vítima pelo modo dela se vestir.
sei lá, ela gosta de uma roupinha mais curta, aí já usa alguns termos uns termos pejorativos, né? Adjetiva ela com nomes negativos. Bom, ufa, né? Tudo isso se certo. configura violência. Então, quando a Mel, né, ela diz sobre questão de agressão, que tipo de agressão que a gente está falando, né? Então, precisa entender esse tipo de agressão. Uma outra coisa, que se ele não tem esse comportamento, ele nunca foi um homem agressivo, não tem a ver com drogas, ele simplesmente ficou agressivo porque ele perdeu o trabalho, então é normal isso aí. Aliás, eu retiro a palavra, não é normal, é comum, né? Não é normal, mas é comum acontecer. Então, nesse caso, eu preciso ajudar ele com um diálogo, dizer, né, mostrar para ele que, pô, nem tudo está perdido, a gente vamos recomeçar de novo. Se a preocupação é se vai perder o trabalho ou não, é fazer com que essa família também conforte a cabeça do homem, porque ele também fica um turbilhão de pensamentos. E aí, naquele desespero, naquela crise de ansiedade, ele acaba sendo mais ríspido. Não deveria, mas ele acaba sendo mais ríspido. Por não ter controle emocional, não ter uma orientação psicológica, não ter controles afetivos. Então, a gente precisa buscar esses caminhos aí, né? Aonde ele vem, fala, e eu preciso entender que aquela rispideza não passa de um desabafo. Então, eu preciso acolher o desabafo, falar, tudo bem, entendi, né? Beleza, entendi o problema. Mas o que a gente pode fazer como família, né? Porque se você está sofrendo ali, a gente também sofre junto. É o que define a palavra companheiro. Companheiro vem do italiano, significa companes. Companes, do italiano, é aquele que divide o pão. Se nesse momento você vai comer o pão que o diabo amassou, então a família também quer um pedaço desse pão, porque a gente está junto nesse barco. Então família tem que ser um lugar de aconchego, de carinho, de calor. Por isso que eu digo assim, precisa entender qual é o tipo de agressividade que ele está tendo, né? Porque se for esse tipo, então o calor da família dá para conter. Às vezes, mostrando para ele que não é só pensar no problema, mas, bom, o problema a gente entendeu. Agora, qual é a solução mesmo? Então, levar ele nessa reflexão. Ah, eu entendi que você está desempregado, tudo bem, né? E agora não vai ter o dinheiro para trazer o pão em casa, mas qual que é o plano A? Qual que é o plano B? Né? A gente vai mandar uma mensagem para a Lady Rose dizendo, Lady, né? Ajuda aqui, né? Como muita gente já faz, ajuda aqui, Lady, né? Então, a gente tem que ter plano, e às vezes a pessoa com cabeça quente, ela não consegue pensar sobre isso. Aí cabe à família, então, dar esse suporte. Agora, se a agressividade estiver relacionada a uma dessas violências que eu falei, que tem a ver com condutas, aí cabe uma intervenção, sim. Faz denúncia, se tem pressão psicológica, se tem agressão, deixa bem claro, se, olha, relou no braço, apertou, eu vou ligar para a polícia, sim, eu te amo, mas esse comportamento não serve na nossa relação. E eu não vou ficar me submetendo a isso. Porque senão me torno conivente, e aí começa com um empurrãozinho, depois começa com uns apertão, depois aumenta para socos, e aí pode entrar até óbito, né? Uma coisa que eu sugiro para quem está entrando num processo desse, lê um pouquinho sobre a história da Maria da Penha, né? Que surgiu a lei aí, Maria da Penha. Porque com ela foi desse jeito. Ele era um bom homem, mas depois ele começa a mostrar um lado agressivo que ela não conhecia, até tentar matar ela várias vezes, né? Uma vez tentou matar ela com tiro de calibre 12, quando ela estava dormindo, e depois tentou matar ela eletrocutada, né? Quando ela tomava banho. Então, vale a pena conhecer um pouquinho da história aí. É muito sério. Volto a dizer que é um tema muito importante. Agradeço você, Alex, por estar aqui compartilhando o seu conhecimento com as meninas. Mas, olha, meninas, se vocês não fizerem algo por vocês, é como o Alex diz, eu te amo, meu parceiro, mas antes de amá-lo, se ame primeiro. Né? Se ame você, lute por você, lute pelos seus filhos, porque eu tenho certeza que, Alex, eu não sei se eu estou errada, equivocada no meu comentário, mas o que eu sinto é que muitas mulheres acabam ficando ou suportando ali a relação por conta realmente das crianças, por conta de não deixar, né, viver sem o pai, ou mesmo por conta da dependência financeira do marido. Isso realmente é um fato? Isso acontece ou eu estou equivocada?
Bom, eu acho que esse é um dos principais fatos, né? A dependência financeira e a questão da estrutura aí, da fantasia com os filhos, né? A mulher, ela tem esse lado muito de afeto muito forte. E aí vem as outras fantasias, por achar que um dia ele vai mudar, né? Então vem todos esses fatos. Agora, a questão da mudança, ela acontece pela imposição, né? Toda vez que você se coloca como submisso, então você aumenta a probabilidade do outro continuar fazendo, né? Vou dar um exemplo. Você chega em casa, o marido deu um grito com você, então, se isso acontecer a primeira vez, o que eu sugiro? Calma, respira, né? Não fomenta a discussão, calma. No momento oportuno, senta com ele e diz: olha, eu não gostei, né? Isso me magoou, eu não admito esse tipo de comportamento, né? Você fez, isso não grita, né? Você fez, mas eu não compactuo. Então, assim, passou, tá bom, tá perdoado, mas não volta a fazer, porque senão vai ter que ter outras medidas. E aí ele pegou, fez de novo, então não tem dúvida, né? Aí já cabe sim, dependendo do que ele está fazendo, chegar e falar, olha, ou você vai procurar ajuda, não dá para a gente ficar junto, porque eu não vou viver desse jeito. Aí ele faz uma terceira vez, vai lá, faz um boletim de ocorrência. Movimenta, chama a família, movimenta pessoas. Chuta o balde mesmo, não permite. Ah, mas eu vou perder o marido. Então, mas é melhor perder o marido do que perder a vida, né? Eu acho que é um bom caminho tentar preservar a vida. A psicologia, ela pensa de uma forma bem clara para isso. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. Aí eu vou pensar um pouco depois em filhos, depois marido. Porque se eu estiver bem, eu vou cuidar bem dos meus filhos. Agora também, se eu me dedicar para os meus filhos, eu adoecer, eu não cuido de ninguém. Eu já ouvi esse conselho seu. Eu já ouvi esse conselho seu, e é verdade. Eu, depois eu. Vamos lá, próxima. A Marcela. Oi, Leide, beijos, beijos. Doutor Alex, tudo bem? É bom vê-lo novamente. Doutor, ouço na casa da minha vizinha muitos gritos, discussões. Me preocupo com as crianças. Há algo que eu possa fazer? Bom, se você consegue ter diálogo com a vizinha, talvez tentar entender o caso, se der, fazer uma orientação. Mas muitas vezes nesse caso aí você acaba se expondo também. Mas o que eu sugiro é uma denúncia anônima. Naquele momento que estão os gritos, as pessoas xingando, percebendo objetos quebrando em casa, muita gritaria, denúncia anônima. Você liga para a polícia, explica o caso e faz que uma viatura se desloque até o lugar. Eu acho que é a melhor coisa que pode fazer. Tá? É uma denúncia anônima. Aí a polícia, sim, vai lidar com essa desinteligência. Não se calar, se tem como. Se temos um recurso, né, Alex, que podemos socorrer a família, por que não usá-lo? Né? Se não tiver, né? Tem um ditado popular que briga de marido e mulher não se mexe a colher. Mas, pelo menos, você pode ajudar ali, denunciando pelas crianças, os adultos que se entendam, né, Alex? Mas ali as crianças, pelo menos, aparta dessa discussão que realmente é. Nossa, eu trabalho com criança e eu sei o quanto isso afeta no decorrer da vida deles. É isso mesmo. E esse ano, por causa da pandemia, acabou interferindo no processo aí da Delegacia da Mulher, que também daria para acontecer aqui em Arujá, né? Então é um grande apoio. Mas às vezes a gente ouve algum fato, ouve alguém gritar na rua, a gente vê casos e a gente se cala. E é por causa desse conformismo e pelo outro, muitas vezes, não ter esse conhecimento ou esse suporte psicológico, emocional, então a gente acaba também sendo conivente. Então, se você escuta naquele momento, não pensa duas vezes, liga lá, faz a denúncia, né? Se quiser aí, existe alguns números que você pode ligar que é gratuito, 190 é o número da polícia, né? 100, né? 100 também está ligado aí a denúncia anônima, que está ligado ao pedido de socorro, né? Que é bem o pronto-socorro. Bom, mas a polícia é o melhor caminho aí para pedir ajuda. Tá? Se tem violência contra a criança, pode ir no conselho tutelar, vai lá, faz uma denúncia anônima, tá bom? Ok.
Fica aí, meu amor, a nossa dica, nossa não, do mais, do doutor Alex. A Sônia fala assim, minha amiga entrou em depressão, perdeu o emprego, ela é sozinha, não se arruma mais. Como posso ajudar? Eu acho que aí, no caso de depressão, aparentemente, né, se jogou aí no meio da dificuldade. E aí? Bom, a primeira coisa que eu preciso entender, acho que eu cheguei a citar isso, não me lembro qual foi a live, mas se foi contigo ou não, mas eu preciso entender que os transtornos, eles partem de uma ideia. Então, o que é a depressão? É uma ideia que eu tenho de coisas que estão se passando que eu não consigo resolver. Então, vai se acumulando. E essas coisas mal resolvidas vai pesando na minha existência. Pelo contrário, a ansiedade é uma ideia, só que é uma ideia do futuro. Então, é uma ideia ao qual eu sofro por antecipação, por não conseguir lidar com elementos que ainda estão por vir. No caso da depressão, né, como se foi citado aí, como ajudar ela? Primeiro, tentar ajudar ela a identificar alguns pensamentos que a gente chama de pensamentos automáticos. A gente não tem controle desses pensamentos. Ela está ali sentada ou fazendo alguma coisa, o pensamento vem. Eu preciso entender qual é essa fantasia, qual é o medo dela, né? Então, quando esse pensamento vem, ele vem de uma forma negativa. Então, eu chamo de um pensamento desajustado. Pensamento desajustado é um pensamento que não serve para nada. É um pensamento que só me faz sofrer. Então, se a gente conseguisse ali num diálogo, tentar mostrar para ela que, olha, tudo bem, né? Perder o emprego é muito difícil, e é difícil mesmo, mas o que a gente pode fazer então? Né? Aonde dói? O que a gente pode fazer para te ajudar? Vamos tentar. Então, tentar mudar essa percepção que ela tem de mundo, porque hoje a percepção, se está depressiva, é uma percepção negativa, onde ela não vê a luz no fundo do túnel. Mas se eu consigo, primeiro, ajudar ela a identificar que esses pensamentos são desajustados e que ela pode mudar esse pensamento na medida que ela trabalha outras formas de pensar, que esse ponto de vista que ela fala não é o único que existe, então talvez ela consiga ressignificar melhor, tentar mostrar para ela que ela não está sozinha, né? Um dos piores argumentos para dizer para um depressivo é que não, para com isso, é frescura, ou a vida é bela, sabe? Não, não, vamos, olha como que o sol tá lindo. Isso aí geralmente não ajuda muito, não. Isso aí geralmente atrapalha. Né? Eu costumo dizer que a técnica é uma técnica não de interpretação, é uma técnica de tradução. Tradução é escutar o que o outro está dizendo, compreender, e naquilo que o outro diz, você tentar ajudar. E pedir permissão mesmo, olha, eu posso, né? Onde dói? Eu posso tocar na tua ferida? Então, é um diálogo. E aí sim, acho que a palavra também do companheirismo, que é aquela de dividir o pão, ele é muito legal. Quer ver? Para tentar entender melhor isso que eu estou dizendo, quem já assistiu o filme Divertidamente vai saber disso. Eu sempre cito esse filme quando eu estou falando de transtorno. Muitas vezes, ajudar uma pessoa não é fazer o papel da alegria, né? Lembra do filme? Lá tem a alegria que vem e tenta conter? Não é. A pessoa com depressão, ela tem que se identificar com você. Então, entenda que o que ela te conta é algo muito sério, não é frescura, é algo que dói. Só que é uma dor interna, que não tem como a gente calcular. Então, senta, chora com ela, né? Pergunta onde dói, se você tem possibilidade de fazer alguma coisa. Então, é nesse diálogo. E na medida que ela vai te contando as coisas, mostra para ela que existe também um outro ponto de vista. E se ela quiser, você está ali, né? Se você quer dar um suporte, está ali. Aí ela te conta uma dificuldade, e a dificuldade dela parece que as portas estão todas fechadas. E aí você mostra que, olha, existe essa porta, existe essa aqui. Eu sei que você não tem ânimo, mas vamos lá, vamos tentar fazer isso, eu vou contigo, né? É um caminho. Vamos estender as mãos, né, Alex? Pega na minha mão e vamos juntos, né? Isso é não virar as costas. O David fala assim, doutor Alex, que gratidão de ver meu amigo. Seu trabalho é mais um fã seu aqui, sempre compartilhando das nossas lives. Ele fala, doutor, o que eu faço? Minha esposa se altera muito. Aí é que é o contrário, né? Nós estamos falando tanto de mulheres, falando dos homens, e os homens se manifestando, né? Falando que as mulheres estão aí, ó, se alterando também dentro de casa, decorrente ao isolamento, pandemia
E aí? Bom, geralmente as mulheres elas têm uma tendência, né, de se alterar, até por questões de hormônios aí, né? A TPM, naturalmente, já deixa essas mulheres, né, todas já soltando fogo aí por todos os lados, né? Bom, mas tem um velho ditado que ele é muito importante lembrar. Quando não quer, dois não brigam, né? Quando não quer, dois não brigam. Então, eu preciso, assim, entender que a briga, ela, de forma inadequada, ela é um tipo de situação que não chega a lugar nenhum. Quando a pessoa começa a brigar, a primeira coisa que a gente tem que tentar lembrar é o seguinte: estamos brigando pelo quê mesmo? Né? Qual que é o motivo? Ah, é o sapato jogado na casa. Então, às vezes a discussão começa com a ideia do sapato que está jogado na casa. Mas aí a pessoa está tão aflita emocionalmente que naquele momento ela só quer desabafar. Então ela já vai falar de sapato, ela vai falar que ela está gorda, ela vai falar de coisas que você fez lá atrás. Então, veja, perdeu o foco, ela na verdade só está fazendo uma chuva de ideias ao qual está desabafando. Então, naquele momento, ela é uma nuvem carregada. E adivinha quem é um para-raio? Né? Você está sofrendo a briga, então você está servindo de para-raio. E isso, quer saber, é muito bom, porque se ela está fazendo isso é porque ela confia em você, né? Ela está jogando todas essas energias. Agora, para administrar isso de uma maneira adequada, primeiro, escuta, né? Mas escuta isso com um ouvido terapêutico, né? Não leva isso para o lado pessoal. Às vezes as pessoas têm esse desabafo explosivo e o outro acha que está jogando a cara, porque eu não levo desaforo, não. E tá errado, né? Isso é só um desabafo, escuta, tenta compreender. Se naquele momento cabe alguma coisa, pode dizer, tá bom, e o que a gente pode fazer? Não é o que eu vou fazer, o que você vai fazer. É o que a gente pode fazer para melhorar. É o sapato? Então ela vai dar volta em um monte de assuntos e você volta e fala, tá bom, mas a questão do sapato, o que a gente pode fazer? Ah, porque você não ajuda, não lava a louça, o que a gente pode fazer? Né? Claro que quando se trata, às vezes, até de arrumação de casa, ela vai dizer, você pode começar a me ajudar. E aí, né, ela está te contando uma forma de poder tentar resolver. Sabe o que é muito legal? Quando você está numa empresa, uma empresa grande, multinacional, e você tem a cabeça da empresa, ela não consegue pensar, às vezes até numa estratégia médica, a gente não consegue pensar, sabe o que a gente faz? A gente vai para a churrascaria. E aí ali a gente come e conversa. Vamos falar sobre o que mesmo? Era sobre o problema da empresa lá que não resolve. E vamos se divertir, dar risada, e ali vem uma chuva de ideias. Vem um insight. Por que a briga em casa ela tem que ser tensa? Por que tem que ser, né, um apunhalando o outro? Não. Lembra, é a pessoa que eu amo. Se é a pessoa que eu amo, eu preciso fazer ou tornar ela feliz. Naquele momento, por falta de habilidade psicológica e emocional, ela vem e vai descarregar, ela vai vomitar em mim tudo aquilo que ela está sentindo. Então, eu respiro, entendo que não é comigo, né? Respiro. Se eu puder falar alguma coisa naquele momento, eu falo. Se eu não puder, eu me retiro. Ou eu tento achar uma estratégia que não seja mais ofensivo para que ela aumente o nível da crise. E depois, como eu disse, num outro momento, eu venho, sento e pontuo algumas coisas. Né? Olha, eu não acho legal você falar sobre isso, isso não está resolvido. Olha, você me chamou de tal coisa. Não, quando você for discutir, eu não gosto que você fala isso. Vamos tentar mudar o tipo de argumento? Então, seria um jeito mais correto. Agora, por que não dá muito certo? Porque alguém vem, briga, xinga, o outro também já xinga, e aí era para falar de sapato, já está indo para as crianças, para o carro que bateu, e aí não chega a lugar nenhum. E o sapato nem foi falado, né? E o sapato nem foi falado. O sapato tá lá de novo. Realmente. Eu acho realmente no dia a dia é isso mesmo. A mulher, ela cria ali no momento explosivo, ela traz tudo que está guardado na caixinha, né? Vai guardando, e explode com uma bexiga, né? E explodiu, é a pessoa que a gente ama, infelizmente, é o mais próximo, né? Não é nada pessoal, mas acaba atingindo quem está mais próximo. Dá 10 minutinhos ali, deixa eu falar, passa. Passa. E uma outra coisa é poder combinar. Uma outra coisa, Leide, é poder combinar algumas coisas. Por exemplo, nenhuma relação ela vai conseguir uma perfeição 100%, né? Não. Conhece minha esposa também, ela é uma pessoa super do bem, bacana, tranquila, mas ela tem crise. E a gente combinou o seguinte, as crises de TPM às vezes é meio fortinha, então assim,
a gente combina, é diálogo. Um dia a gente falava, pô, mas você sempre fica pressionando. Você chega, pressiona, fala, mas não é nada com você, porque eu quero arrumar uma coisa para brigar, eu só quero brigar. Falar, então peraí, então não é comigo, é só porque você quer brigar, Então tá bom, vamos combinar o seguinte, quando você quiser brigar, só para brigar, para mim não responder nada, você diz, olha, eu tô com TPM. Então beleza, tá resolvida. Ou ela chega nervosa, chega, pá, entra no banheiro, fecha a porta, chora. Aí eu não sei se alguém lá no trabalho intimou ela, se ela está sofrendo uma pressão, se alguém ameaçou, não sei. Então, a gente sempre vai ficar, o que está acontecendo? Não é porque ela foi direto para o banheiro, né? Não sei. Então, quando ela faz isso, aí eu dou um batido e falo assim, é TPM? É, acabou, tá resolvido. Eu já deixo lá, deixa chorar, é o momento dela, entendeu? A mulher tem isso, né? Algumas mais intensas, outras não. Agora, se não for TPM, opa, pera aí então, tá em condição de conversar? Né? Vamos conversar, mas não vamos conversar em casa, não. Vamos para um restaurante, um lugar chiquérrimo, com musiquinha ao vivo, né? Vamos gastar um pouquinho mais ali, mas vamos discutir como a gente discute na empresa, né? Para quem é adepto até de uma hidro, vai terminar numa hidro, uma banheira 2. Pronto. Quem não pode ir no restaurante discutir, vai na praça, vai dar uma volta na praça. Vai ali na hamburgueria, na pizzaria do bairro, entendeu? Porque a gente tá falando de uma coisa que não precisa ter ataque pessoal. Eu acho muito legal, eu trabalho muito isso com casais, né? Eu tenho feito isso com os casais. Falei, olha, a discussão de casais é isso, existe um problema, e o problema a gente vai resolver, só que o problema não é o outro. Enquanto eu achar que o problema é o outro, eu vou esquecer de resolver a questão. Então, lembra, o outro é a pessoa que você escolheu para estar do seu lado. É a pessoa que você ama, é a pessoa que você quer fazer feliz. Então, qual é a questão aqui? É financeira? Então, a gente senta e vamos falar das finanças. Não vou te atacar dizendo que você é gastalhona, que você é mão aberta, que aí não dá. Aí eu tô atacando o outro, então não funciona. E no final não resolve, porque é pior. Não resolve, e sai todo mundo magoado, isso é o pior. Aí quer saber? Vai dormir separado, fica 2, 3 dias lá brigado, e depois não consegue nem fazer amor lá os dois, porque tá brigado. E no final, nem lembra o motivo, né, Alex? Não, aí passa 2, 3 dias, volta e começa tudo de novo, porque não resolveu nada. Mais cedo ou mais tarde vai estourar de novo. Então, por isso que é bom sentar, conversar, resolver, buscar estratégias, buscar caminhos, seja com o marido, com a esposa, com a amiga. Sempre há soluções, né? Olha aqui, que contramão aqui que a Joyce Sobral disse. Meu casamento melhorou devido à quarentena. Estamos vivendo a segunda lua de mel. KKKK. Olha só. Olha a contrapartida aqui, né? Um bom isso, porque realmente não tem só o lado negativo da quarentena. Houve essa aproximação do marido com a esposa, com os filhos. Parabéns para o seu esposo, sua família. Né, Alex? Continue assim. Sim, existe uma frase de Sartre que é muito bacana. Não sei se eu já citei em algumas live contigo, que ela vai dizer assim, não importa o que o mundo fez com você, o que importa é o que você vai fazer com o que o mundo fez com você. Então, assim, a pandemia não importa, só que eu preciso mudar e me adaptar às mudanças. Então, o fato de estar mais junto, mais presente, pode ter problemas se você não tiver assertividade, tiver um equilíbrio afetivo, não conseguir se recriar. Mas se você conseguir fazer isso, perfeito, a quarentena, dá para você participar um pouco do crescimento dos seus filhos, dá para você ficar mais tempo com a tua esposa, poder fazer talvez aquela macarronada ou alguma coisa gostosa que você não tinha tempo, sabe, de reunir a família, de fazer jogos. Então é muito legal. Se você souber aproveitar a quarentena, talvez é uma coisa que você nunca mais vai ter na vida, porque quando volta às atividades, a gente volta, né, num gás total, então a gente precisa, acaba tendo que reorganizar financeiramente, então acaba podendo exceder o número de horas de trabalho, então acaba tendo tudo isso. Se eu aproveitei a quarentena, perfeito, aí eu acabo tendo uma família mais próxima, mais vínculo. É tudo ver o lado positivo, né? É tudo. Tudo do lado positivo. Lembrando que é o seguinte, todo transtorno, ele tem a ver com as ideias. A ideia que você tem. Qual que é a ideia? A mulher vem te xingando. Qual que é a ideia que você tem sobre isso? Né? Se você tiver a ideia que você é um para-raio, ela só está desabafando, perfeito.
Agora, se você achar que ela não deveria fazer isso, que ela é muito chata, então a interpretação do resultado muda. Entrou a quarentena, você pode pensar, ainda bem, beleza, agora eu vou viajar com a família, ou eu vou ficar em casa, vou participar do crescimento, vou aprender a cozinhar, vou aprender a tocar um violão que eu não sabia. Você pode fazer isso. Ou você pode também ver o outro lado, que saco, não aguento isso, e aí vem os murmúrios e o adoecimento em seguida. Você se torna resiliente, eu falo isso experiência própria, né? Estamos falando de quarentena, mas eu trago a minha vida pessoal, que aqui todo mundo conhece a minha história. É você pegar aquele famoso limão, aquele momento difícil, fazer uma limonada, e aí eu falo, né, Alex, às vezes o açúcar desce, né, do suco de limão, ele dá uma descida, aí se dá uma sacudida assim, mexe o açúcar, e vai para frente, não desanimar, né? Olha, a Lavinha, ela fala assim: boa tarde, doutora Alex, oi, Leide. Minha amiga Júlia está assistindo a live comigo e ela pediu para fazer uma pergunta. O que ela pode fazer para o marido parar de trair ela? Eita, tem alguma mágica aí? Algo que a gente possa fazer para ajudar a Lavinha, ou amiga da Lavinha? Bom, são casos bem complexos, né, para a gente trabalhar. A primeira coisa é entender, no caso do marido aí, o porquê ele está buscando outras pessoas fora, né? Fora, ver o que está acontecendo aí na relação. Mas, de forma geral, isso já está acontecendo porque em algum momento foi conivente. Aconteceu, aceitou, aconteceu, aceitou, aconteceu. Então, assim, você está gerando o quê? Comportamentos ao qual vão reforçando as ideias, né? Lembra a ideia que o outro tem, e ele vai achando no direito de fazer isso, né? Em algum momento foi permissivo e a coisa vai acontecendo com frequência. Bom, se ela sabe que está acontecendo a traição, né, a pergunta já é essa, olha, para parar de trair ela, eu já entendo que para parar de trair é porque está traindo bastante, né? É essa a impressão que me deu aí, que está traindo bastante. Então, nesse caso, existe uma conivência. Então, tem que ter um diálogo. Tem que falar, olha, peraí, eu não vou suportar essa vida. E aí, sim, muda o que pode, o que não pode, aceita. Porque ele pode também decidir não querer parar. Fala, não, eu não sou homem de uma mulher só. Aí você tem que ver se isso cabe para você. Porque se não couber, e ele não estiver disposto, então talvez uma separação aí, né? O que eu sugiro sempre em casos mais complexos desse, ó, vamos fazer uma terapia de casal. Aí sim tá precisando de uma terapia de casal urgente, né? Ver se ele também está disposto. Agora, se não estiver disposto, não tem jeito. Quando um não quer, Dois né, não volta a dizer, dois não briga. Não adianta você querer mudar e para ele tá cômodo, né? Se ele tá saindo com várias mulheres, para ele tá se beneficiando. Então, aí não tem muito o que fazer, não. Você vai ter que procurar ajuda ou ter esse diálogo sério com ele. Uma vez que você já está sendo passiva, só tende a aumentar esse comportamento dele. Não adianta imaginar ou até colocar em oração, né? Eu vejo muito isso. Ah, tô pedindo para Deus tocar no coração. Olha, a orar ajuda bastante, mas a ação também ajuda, né? Não joga isso nas costas de Deus, não, né? Então, não fique esperando por um milagre, não. Você tem que fazer a sua parte. Se tem uma ocorrência e uma frequência e isso te incomoda, então precisa ter um diálogo. Não sei se você reparou, mas tudo isso que a gente está falando de patologias tem a ver com falta de diálogo. Vou dizer, olha, não quero, não gosto, não é isso que eu quero para minha vida. Se você fez e eu aceitei até aqui, tudo bem, mas eu não vou aceitar um próximo ato. Aí provavelmente o outro ainda vai fazer. Se ele não tiver nenhuma patologia ou alguma coisa que ele queira tratar, então ele vai fazer de novo. E aí você vai perceber que isso não se encaixa na tua vida. Aí, quando eu vejo que a pessoa sofre porque o outro trai muito, eu estou vendo aí uma escravidão afetiva. Existe uma escravidão afetiva. E muitas vezes a pessoa paga até com a mesma moeda. Né? Um trai, o outro trai, vão pagando a mesma moeda, aí é uma desordem. Vai nas perguntas que eu ia te fazer agora, que o David fez. Quarentona impulsiona a busca por relações extraconjugais? Eu respondendo o que você está falando. Acaba fazendo, querendo pagar ali com a mesma moeda, né? Mas você acha que a quarentena, ela dá esse funcionamento, na sua opinião? Você acredita nisso?
Eu acho que a quarentena, não sei se ela traz isso, né? Eu acho que isso já está na ideia da pessoa e ela acaba fazendo, né? Agora, a quarentena ela pode dificultar um pouco se a pessoa está muito em casa. Talvez esse número de ocorrência ele pode se dar no dia a dia, enquanto a pessoa trabalha, o outro não participa dessa vida cotidiana, talvez pode ter até uma intensidade maior. Freud ele vai dizer que o pensamento é ensaio para ação. Então, lembra, uma família que veio, se recriou, fez jogos, existe um carinho, respeito pelo outro, eles vão se recriar, e na medida que eles recriar essa configuração familiar, eles vão se tornar mais fortes. Então, a quarentena não é a responsável por fazer a traição ou não fazer, é a intenção. Eu chego em casa, tem a desordem e eu começo a arrumar essa casa afetiva, emocional. Né? Tá todo mundo estressado, aí a gente, sei lá, dá um passeio. Bom, vou ajudar a aliviar essa pressão da família. Agora, se já existe uma intenção e uma desresponsabilidade, porque a traição é isso. Eu chego em casa, a mulher briga, ela tá nervosa porque ela só fica em casa, tá faltando dinheiro, e aí eu não quero compactuar, não quero dividir esse pão. Aí o que eu faço? Eu vou me aliviar fora de casa, né? Então já é um descompromisso, já é uma falta de assertividade também, que não vai resolver o problema, vai fazer com que essa mulher fique cada vez mais estressada, e é um filho que grita de um lado, é um armário que está ficando vazio do outro, é um carro que quebra, e aí tudo isso vai acumulando. Então, acho que é muito injusto. Aí o homem sai, vai lá, se alivia de um lado, e a mulher ela fica lá sobrecarregada cada vez mais dentro de casa, né? É mais do que injusto, eu diria, viu? Uhum. Eu falaria mais do que injusto isso. Mas a Mel fala assim, ó, a obrigação de ficar em casa foi propício para o aumento da violência contra a mulher e do abuso infantil. É outra questão também muito alerta, né, Alex? Muito preocupante também aí essa questão do abuso, né? É isso sim, e ela tá certa, aumentou muito, né? O número de violências, tem alguns relatos aí que chega a 76%, né? Um aumento muito grande do abuso, porque a pessoa ela já não tinha convívio, então ela saía muito cedo, né? Às vezes já saía meio virada, nem falava bom dia, não dava um beijo, aí já ficava na rua, trabalhava, voltava, aí já chega de uma forma meio bruta, mas como a mulher não ficou o dia todo com ele, ela acaba aceitando. Aí ele é bruto, aí ela vai colocar comida, ele fica lá na sala só pedindo a comida, uma cervejinha, vai assistir o jogo, assiste, come e dorme. Então, veja, não teve muito tempo para brigar. Só teve umas trocas de fagulhadas ali, né? Umas trocas ali, mas não teve tempo suficiente para gerar conflito. Então, agora, essa pessoa que já não divide esse pão, ela vai chegar em casa agora sendo obrigada a conviver, então aí aumenta os transtornos, porque não tem habilidade para lidar com isso. Então, das duas partes isso, né? Um outro agravante já são homens que acabam já tendo relações extraconjugais. Aí não pode ver a amante, porque a amante está no trabalho e não vai trabalhar. Aí ele também não tem desculpa para poder sair de casa. E aí ele vai ficando, né, numa pilha de nervos ali. Pode acontecer por isso, pode acontecer também para beber, porque muitos já trabalham, sai de serviço, passa no barzinho, toma uma e vai para casa. Aí já não pode tomar uma mais, e dentro de casa a mulher não aceita. Aí ele já vai ficando estressado. Então a gente vai vendo que tem diversos motivos que pode aumentar essas instabilidades. Né? E aí, naturalmente, aumenta os conflitos. A questão do abuso já é uma mente perversa, uma mente doentia, né? Um pedófilo, ele já tem uma mente que já precisaria de ajuda psicológica, psiquiátrica, já talvez muito tempo, né? Então, ele vai abusar independente de quarentena, sem quarentena. A quarentena só facilita, porque ele está mais tempo em casa. É triste. É triste, temos aí delegacia, denuncie, não aceite. O assunto é muito sério, muito delicado de se falar. Então, por favor, não se calem, não se calem. Alex, a gente falou aqui sobre se temos já a delegacia da mulher que você comentou. Ainda não, né? Por enquanto, não. Ainda não. Ainda não. Era para ter
se deu efetividade, era para ter sido inaugurado esse ano, né? Me faltou a palavra aqui. Efetivamente? Efetivada. Tá. Voltou. Efetivada, né? E olha que nem é trava-língua. Pior. Era para ter sido efetivada esse ano, mas aí por algumas questões da própria pandemia, então ela não foi feita, né? Então chegou a montar todo o sistema. Se eu não me engano, ela seria onde era o antigo Detran. Sabe aquela parte de trás, onde ficava para tirar a CNH, resolver questões de documentos, era aquele prédio lá atrás da delegacia. Então ali seria uma junta de apoio à mulher, tá? Mas ela ainda não está funcional. Mas independente dela, você tem a delegacia. Em algum precisando de ajuda, pode chamar sim a polícia, né? Existe uma lei de amparo e é uma das leis que melhor funciona, porque ela é infiançável, né? Então é uma das leis que melhor funciona no país. A efetividade da Maria da Penha ela é bem aplicada, tá? Algo que funcionar, né? Alex, eu recebi uma pergunta de uma pessoa que não quer que eu diga o nome aqui no WhatsApp. E ela fala assim que nós começamos nossa live falando sobre a questão do uso das drogas, né? E o esposo dela é viciado. E eles não têm condições, recursos para procurar uma clínica. Enfim, ele quer o tratamento, mas não tem como fazer isso pago. Tem outros meios que a família possa buscar essa ajuda gratuita? Tem, no caso, o CAPS, né? Ela teria que, se fosse não em sistema de internação, tem o CAPS, né? Junto com o CAPS AD. Aqui em Arujá, ele funcionava perto do Centerville ali, né? Então, procurar uma ajuda de apoio psicológico, psiquiátrico, a partir de medicações, e lá se faz também terapias de grupo. Existia até um psiquiatra muito antigo de Arujá que fazia as intervenções, então, é um dos métodos. Talvez não seja suficiente, dependendo do tipo de transtorno que se tem. Aí teria que ter uma internação. Então, a questão é, existe casas ou clínicas de recuperação gratuita? Existe também. Existem algumas com baixos custos, existem algumas clínicas também gratuitas. Geralmente, as clínicas que são gratuitas, elas estão bancadas por alguém, né? Porque tem um custo. Então, essas clínicas geralmente são financiadas por algumas igrejas. Então, a mais próxima da gente aqui, que é uma clínica legal, né? Eu acho que isso é importante citar. Você vai ter várias clínicas, mas tem muitas clínicas que são clandestinas. Aqui em Arujá também tem um monte, mas são clandestinas, então não é viável, tá? Uma das clínicas que funciona próximo da gente aqui está em Suzano, chama Missão Belém. Então, se quiser, marca aí, né? Missão Belém, ela é uma clínica financiada pela igreja, mas o tratamento lá não é só religioso, tem tratamento psicológico, né, tem tratamento psiquiátrico, e o único requisito para entrar lá, primeiro, é ser usuário de droga, né, porque a ajuda é para isso, e o segundo é querer, porque ela não é involuntária. Se ele falar, eu quero ir embora, tá liberado, eles não seguram, tá? Então, chama Missão Belém. A Missão Belém, ela tem vários lugares. Eu acho que a mais perto da gente aqui tem Suzano. Então, e tinha também São José. Em São José dos Campos também tem uma, mas eu não sei se está ativa ainda, que é o COAFA. Tá. Então, acredito que ela anotou. Fica aí, meu amor, a resposta do Dr. Alex. O que esperar do casamento pós-pandemia? Depende muito do que está hoje, né? Bom, se tiver em conflito, provavelmente não tem nada para esperar, vai entrar em divórcio, né? Mas se você conseguir ser assertivo na relação, usando algumas das reflexões que a gente tem feito aqui, então você pode esperar até um afeto maior, né? O que traz o afeto é a convivência, a gente estar lado a lado com o outro, poder fazer coisas bacanas, então isso vai criando o laço de amizade. Às vezes eu atendo casais aqui que eles não se conhecem, e isso é muito triste. Eu faço brincadeiras com casais aqui, algumas dinâmicas. Tem marido que não sabe o que a mulher gosta. Tem mulher que não sabe o que o marido gosta. Ela a vida toda faz um prato de comida e o cara fala, putz, mas eu odeio essa comida. Eu como porque é o que tem. Então, quer dizer, não se conhecem, falta intimidade. O que esperar de um casamento na pandemia? Bom, tudo vai depender da intimidade que você tem, né? Como que você articula essa relação.
Porque se você trabalha ela para uma forma positiva, quanto mais junto você fica, melhor você melhora os teus laços. Agora, se ela é disfuncional, quanto mais você convive, mais atrito vai gerando. E aí, provavelmente, vai gerar a extinção dessa relação. Olha, tem muitas perguntas, Alex. Eu não vou conseguir fazer todas com você hoje, mas vou deixar aqui. Eu te mando, você responde, ou eu te mando depois, você responde. Eu respondo para elas aqui no Facebook. A gente pode combinar. Depois, mas ficou muitas perguntas sem responder. Agradeço aqui de coração a todo mundo que está participando e vindo ter certeza. Eu me comprometo aqui com o Alex de estar respondendo no Face ou no WhatsApp, a gente, né, Alex, a gente dá um retorno porque a gente não conseguiu. Mas para a gente, né, finalizar esse bate-papo maravilhoso de hoje, né, quais as dicas, Alex, final você daria para fortalecer o vínculo familiar, né, que estamos aí nesse período de pandemia? O que você falaria para as pessoas? Bom, acho que eu começaria de uma forma bem simples. Se... Bom, eu vou falar um trecho bíblico, acho que ele é um trecho que pode explicar muito bem isso aí. Não me recordo muito bem a passagem, mas tem um trecho que vai dizer assim: acaso um pai daria, né, serpentes para o filho? Alguma coisa assim, né? Ou o pai, ele tem essa tendência de proteger. Esse trecho bíblico, ele é muito interessante, eu não lembro exatamente. Eu lembro que alguma coisa de comer, mas não está na mente agora. O que eu quero mostrar com isso? Que quando você ama, você cuida. O amor, ele não é um coração que dispara. Isso não é amor, isso é ansiedade. Né? Quando eu chego perto de uma pessoa, o coração dispara porque eu não tenho tanto convívio, não tenho, talvez, tanta habilidade, não é tão familiar, aí o coração dispara. Né? Porque um bandido, quando chega perto de mim, meu coração também dispara. Isso não é amor. Né? Quando eu estou andando na rua, um pitbull vem na minha direção, meu coração dispara. E não é porque eu estou amando o pitbull. Né? É ansiedade. Então, eu digo assim, que o amor, ele antes de tudo isso, ele é um compromisso. Então, ele é um compromisso baseado na dor, né? Na dor. Vai dizer lá também, olha, que Deus, ele ama o mundo de tal maneira que ele deu o filho na morte, né? Para salvação. Não tem como chegar lá no céu senão pelo Calvário. A prova do amor é isso. Então, tem que entender que o amor, ele é forte como a morte, é amargo como o fel. O amor é suportar, né? Suportar as diferenças, se recriar. O amor, ele é isso. Então, o que dizer para uma pessoa, né, para fortalecer essa relação? Primeira coisa é o seguinte, olha, você chega na tua casa, a pia está com louça, e tá um frio danado, e a tua esposa não quis lavar porque está muito frio. Então, você tem que entender que uma das mãos vai ter que congelar. Então, se eu sou o protetor, eu como, talvez o macho, preciso defender minha fêmea, eu vou colocar minha mão nessa água gelada, porque eu não quero que ela machuque a mão dela, eu não quero. Eu vou cuidar disso. Alguém vai ter que sofrer, e eu, como talvez o defensor, então eu vou entrar nessa briga, e eu vou sofrer por isso. Entende? A ideia do comodismo é o que sacrifica muito essas relações. Eu preciso entender que quem ama, cuida. Então eu não quero ver ela sofrer. Eu não quero ver ela passar frio, não quero ver. Assim como eu não quero ver meu filho passando fome. Não é assim? Eu saio, ele está com fome, pô, isso compadece meu coração. Se eu tenho dinheiro para comprar um tênis, meu tênis rasgou, do meu filho também, eu vou dar preferência para comprar o tênis para o meu filho. Porque o amor, ele é isso, ele é forte como a morte. O amor, ele é árduo, ele é labuta, né? Então dá trabalho. E é muito feliz, eu fico muito feliz vendo esse filho com um tênis novinho, todo à vontade. Entende? O amor, ele é isso. Você quer manter uma boa relação, você tem que entender que não é por você. Primeiro é você, segundo é você, é isso. Só que é isso em prol de alguém, porque senão não faz sentido. Isso é o que define caridade. A caridade é um pleno cumprimento, cumprimento baseado em cima de ações. Então, o amor, não espere que seja aquela coisa de filme, não. O amor é um sacrifício. Você vai lá, se sacrifica, porque você quer ver o outro feliz. Agora, se o outro também quer me ver feliz, então a gente tem uma troca. Já pensou que bonito? O marido sai, né? Se eu pensar numa família tradicional, sai, sei lá, vai para uma lavoura, vai trabalhar arduamente, debaixo do sol, mas quando ele chega em casa, ele tem uma comida quentinha, ele tem uma mulher
né, de banho tomado, sorridente para ele, e tá todo mundo ali bacana. Isso é um padrão legal. Agora não é o que acontece, porque a mulher acha que o cara é folgado, o cara acha que a mulher é folgado, e ninguém escuta mais ninguém. A falta do diálogo só vai destruindo, tá? Então, para fechar esse argumento também, que já se estendeu, né? O amor, ele é baseado em cima disso, ele é baseado em cima de gestos, né? A pessoa que eu amo, eu preciso cuidar. E cuidar é fazer o bem para ela, não é fazer o mal. Não é tornar ela mais irritada, mais estressada, não. E nem o filho também, né? Mas é dar uma condição para que eles fiquem bem. E uma vez que eles ficam bem, eu também fico bem, porque eu acabo recebendo esse amor de volta. E não existe amor unilateral. Se eu faço muito, o outro não faz nada, então não existe amor. Amor é parceria. Tá bom? Olha, é isso aí. E só complementando o versículo que você falou, ele fala assim: e qual pai dentre vós que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? É amor, né? Estamos falando de um amor que, né, nós devemos amar, né, como Deus nos amou. E amar nosso próximo, que é o segundo mandamento de Deus. E quem é o nosso próximo? É quem está conosco, dentro e fora, né? Alex, de perto da gente. Olha, gratidão. Fecha a nossa live com chave de ouro. Muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, estar aqui conversando com as pessoas, compartilhando o seu conhecimento. Leve o meu carinho também para a sua esposa, diz que eu dei um beijo para ela. E espero numa próxima oportunidade a gente estarmos abordando outros temas também, Alex. Fico à disposição. Só chamar, manda um oi aí. Pode deixar. Que sobrando um tempinho a gente faz essa live sim. Tá bom, amorzão. Deus abençoe todo mundo. Obrigado, viu, Alex? Tchau, eu que agradeço.